Será que o povo é cliente? Tem noção? Será que a revolta por não ter ganhado chega a esse ponto? Que besteira é essa? Aí ela mandou pra mim, né, o vídeo, misericórdia. Aí eu falei, dona Eulilda, a senhora é cristã. Pelo amor de Deus, não propaga uma maldição dessa não, dona Eulilda. Um ser humano desse que o cara não vale nada. O cara já entregou a alma dele ao Satanás, a tudo quanto é protestade do mal. A senhora é uma mulher cristã que tem que ter sabedoria. A senhora tá mandando esses vídeos pros outros, colocando como se igualando todo mundo a ele. Nos petistas tem gente humilde, pessoas boas, pessoas de cidadão de bem, que só estão acreditando que seria melhor, porque eles viveram melhor na época, pô. Eles são gratos a isso, entendeu? Pode generalizar, não. Veio muitas coisas boas no governo PT, entendeu? A energia para todos, veio o assentamento da reforma agrária, veio a miséria que estava no Nordeste, acabou, a criança morrendo de desnutrição de cólera lá por falta de toda uma água potável. O Lula foi lá, levou água pro povo, cisterna pro povo, as crianças deixou de morrer, cara. A mortalidade no Nordeste acabou praticamente. Porque aí, então, agora essas pessoas são tudo bruxo, macumbeiro, feiticeiro. Aí eu falei pra ela, dona Eulilda, pensa bem. A senhora é uma mulher cristã, não propaga um cara desse não. Isso aí a senhora está propagando mal, a senhora está divulgando isso aí, a senhora está propagando a maldição, as palavras doentes que o cara falou. Porque eu não penso isso, eu não quero que os bolsonaristas desse jeito. Entendeu? Eu não desejo mal pra eles não, pô, pra ninguém não. Mas que vençam melhor. Mas o Lula tá mais lá do que cá. Aí é um problema particular dele, Léo. A salvação vai ser dele. Não, mas é fato. O fato se discute. Não estou discutindo, eu estou porque falando que ele é o dele. O Lula e a turma do Lula não são de igreja. Eles não são da católica, eles não são da evangélica. Mas eles não são espírita. Então, assim, o fato qual que é? Uma realidade, onde a gente discute. Mas se ele é cristão no poder, a realidade então qual que é? A realidade qual que é? Qual que é o fato? Qual que é a verdade? É que a maioria do pessoal da cúpula, da galera do Lula, da bandidagem, da quadrilha, eles são... O pé deles é na macumba. Mas o que nós temos a ver com isso? É um direito deles. Deus deu livre-arbítrio, Léo. Se Jesus Cristo deu Deus deu livre-arbítrio, sim, nós temos a ver. Eu concordo. Mas é o seguinte, pelo fato, eu não votaria num cara que primeiro é ex-presidiário e segundo que tem o pé na macumba. Eu não voto. Pois é, mas... Pra mim já é um... Mas as pessoas ideologizaram... Entendeu? Eu não vou. As pessoas colocar a ideologia que todos os petistas são... Eu já não voto. Eu já não voto porque tem o pé na macumba. Entendeu? Pra mim já não serve já. Não pra tudo serve. Pra não serve, eu concordo. Pra mim, o negócio é o quê? É cristão. Ou é católica, ou é espírita, ou é evangélica. Acabou. Agora o cara com o pé na macumba... Doido, né? Tá lá. Aí é problema particular dele, pô. Mas eles são, Mas da bruxaria, tá tudo, é um pacote só, uma bruxaria. Mas você acha que não sei o que, o axé. Você acha que do lado direito não tem, Léo? Você acha que do lado direito do Bolsonaro não tem, Léo? Deve ter. Tem, pô. Tem, é lógico que tem. É um direito deles. Mas igual o pessoal do Lula, não. Igual eles, não. A maioria, eu falo pra você, a maioria é da bagaça. Eles não tem religião, mas qual deles que você sabe que é da macumba, comprovado, de terreiro de macumba? Lula. Qual o terreiro que o Lula é? O Lula não tem religião, você acabou de falar agora que ele não tem religião. Ele não é da macumba, ele nada. O cara, ele mostrou ele recebendo os vídeos que nem ele entra na igreja evangélica, que nem ele entra na evangélica, que tem os vídeos dele dentro da católica, pô. Tem uns vídeos do Lula dentro das igrejas evangélicas. É porque sua mente quer chegar nesse ponto aí. Um cara, mano, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça um cara que é cristão, que frequenta a igreja, que passou parte da vida dentro da igreja evangélica, cristã, votar numa pessoa que vai no centro de macumba receber bênção de macumba. Não é receber bênção, o político entra em qualquer porta, moço. O político entra em qualquer lugar. Aonde está aberto, ele não quer saber. E para ele tem igualdade. Ele é um cara que ele pensa o seguinte: a sua escolha religiosa é sua. A sua salvação é sua. Eu nunca vi. Eu entrei dentro de terreiro de macumba, eu entrei lá, eu almocei. Eu almocei com um cara católica. Eu almocei com um cara aqui, o tempo da macumba ali, a mãe dele lá com o espírito lá, baixado lá, e eu comendo lá dentro da casa dele. Pra mim não serve. Entendeu? Só que eu não vou naqueles tempos, eu não adoro aquele santo. O cara me fez um convite, eu não tenho preconceito. Agora, se eu entrei lá dentro, eu sou macumbeiro. Paulo acho que entrou lá também, entrou, Paulo? Na casa do bichinho lá, a mãe dele é macumbeira, ficava lá baixando o espírito dela lá. Ele abriu os armários aqui, ó, que o povo traz, os trouxas, traz pra minha mãe aqui, ó. Essas compras aqui, comida, tudo que eles trazem. Minha mãe pega e eles trazem pra fazer uma homenagem pro santo. E agora, por causa do cara que eu entrei lá, eu sou macumbeiro. Não é, pô.
E a religião, independente se é macumba, bruxaria, feitiçaria, espiritismo... O irmão da congregação vive a vida. E a corrupção, o que vocês falam da corrupção aí que foi comprovada do lado do Lula, que nós tivemos aí, e hoje nós vemos que o juiz que condenou ele foi eleito a senador, o Dallagnol, que foi um dos procuradores, foi eleito a deputado federal. Então, toda a categoria de pessoas que buscaram as provas, que julgaram, hoje foi aprovada pelo povo, pela população, estão eleitos para um pleito de 4 anos. E o Lula foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal como cidadão brasileiro, Marco. O que você sente de ver o nosso Supremo Tribunal Federal colocar o cara que foi comprovadamente... que teve desvios, não estou dizendo que ele desviou, mas nós temos ministros que ele mesmo falou, eu roubei, tá aqui o dinheiro, vou devolver. Entendeu? O que você se sente como brasileiro ir lá e pôr na urna e sabendo que o Lula falou que eles vão voltar todo a ajudar ele a governar de novo? Aí é o que você está falando, né? Nós temos que ver se vai voltar mesmo. Se voltar, tá aí a AGU, tá a Polícia Federal, vai prender de novo. Prender vai pra cadeia. Não prendeu uma vez? Não encontraram lá, não prendeu? Agora no governo do Bolsonaro não encontrou um também e prendeu? Pois é, a Polícia Federal tem que trabalhar. Aonde tiver o crime, o erro, tá aí a polícia para trabalhar, para prender. Porque na realidade a gente nunca vai chegar no... Mas você não acha que nós podemos julgar ele? Porque nós não estamos... Esse julgamento que eles fizeram e soltaram ele não é justo. Aí nós temos... A nossa lei nos permite nós julgar eles. O cidadão comum, como eu, você que é pedreiro, o Léo que é um administrador, o Baiano que é um... Nós podemos julgar ele através do nosso voto na urna. Eu julgo e não defendo político nenhum, porque eu sei que eles é corrupto. Eu voto no Lula, mas eu acho que vou dar minha cara ao tapa pra ele, que nem Bolsonaro que botava a cara dele no fogo. Mas aí, você tá lavando as suas mãos, igual o Pôncio Pilato lavou, e colocando o cara de novo. Colocando o cara lá porque a justiça não tem um documento comprovado que o Lula roubou. Documento. Eu não tô falando de nós temos uma delação premiada do Palocci dizendo roubou, que o Lula, ele falou que o Lula sabia, o Lula recebeu. Cadê o documento? Os 300 milhões. Os 300 milhões. Documento, eu quero saber de documento registrado. Tem registro? Tem. Cadê os registros? Tá tudo no Ministério Público em Brasília. O processo dele tudinho esses dias. O cara tava com o processo dele em mão. 27 juízes, foi condenado por 27 juízes. Por 27 juízes. Cadê? Não, agora eu falei. Aí o menino da Júnior Friboi falou, ó, eu tenho uma conta, tá no nome da Dilma e do Lula, tá no banco tal, o número da conta é esse, lá tem 300 milhões. E aí quem foi? O Palocci foi lá e confirmou que ele tinha depositado 300 milhões, ele levou o pacote de 50 mil e entregou na mão do Lula, ele, amigo pessoal. E depois o Lula falou assim, pô, esse cara tá abrindo o bico, tá falando tudo, e vocês ainda não resolveram a situação, já era pra ter matado esse cara. Cadê vai pro sítio de Atibaia. Cadê os áudios do Lula falando? O sítio de Atibaia, ele só falasse, que não era dele, né? Eu vou colocar nesse vídeo aqui os áudios do Lula falando. O sítio de Atibaia, até os pedalinhos tinham o nome dele. Ele dizia que não era dele. Mas o documento do sítio? Comprovando até. O documento do sítio. Você tem um documento do sítio? Você já viu o documento? Pode, pai. Não pode pegar o documento. É que nem as mansões de Bolsonaro, porra, que comprou 51 em 3 anos, Léo, em dinheiro vivo. Cadê o documento? 3 anos. 30 anos, cara. 30. 30 anos. Que 3 anos e pouco. Cadê o documento que tá no nome dele? Cento e poucas. Não, isso não, velho. Você entendeu errado. A Polícia Federal, o filho dele, agora você me diz, o filho do Bolsonaro. Presta atenção, não só presta atenção nessa parte aí. Presta atenção nessa parte. O filho do Bolsonaro, aí começa a rir, não tem tempo de ouvir. Aí, fala aí, fala do Bolsonaro, fala aí. Você não tá ouvindo, você tá apelando, Ai, meu Deus do céu, o cara não deixa falar. Fala aí, filho do Bolsonaro, fala aí, vai. Pode rir. O filho do Bolsonaro, não vai entrar no consenso. Fala aí, o filho do Bolsonaro o quê? Pronto. O que é? Filho de Bolsonaro, comprovado que ele estava com as rachadinhas dos gabinetes de lá. Você lembra? Tem as provas, testemunhas, as pessoas compareceram que estava lá fichado e ele recebendo dinheiro. A investigação estava sobre a Polícia Federal.
ao qual quem estava lá na Polícia Federal, o Moro. Comprovadamente, Bolsonaro tentou intervir. O Moro, para não ficar mais queimado na situação, porque se ele, ou ele aceitava ou ele pulava fora. Ele pulou fora, ficou aquele bafafá contra ele, Bolsonaro aí, sobre a Polícia Federal. Aí colocou outro lá dentro da Polícia Federal. Quem indicou lá? Bolsonaro colocou lá. E o que fizeram com o caso do filho do Bolsonaro? Abafou. Mas comprovado, se sabe que tem as provas que ele colocou lá os pessoal dos gabinetes para trabalhar, cargo de rachadinha. Dinheiro de quem? Do povo. É roubo. Não teve processo. O processo está parado. Está parado por quê? Quem foi que colocou, indicou lá na Polícia Federal e fez abafar? Por que o Moro saiu da falou assim, não, ele queria intervir. Eu estava lá de quê? Cargo só para me mostrar que está lá e quem está governando é Bolsonaro, porque ele falou, o que não trabalhasse de acordo com ele, ele tirava. Pois é, mas... Ou o Moro aceitava, ou o Moro saía. O Moro, antes de ser mandado embora por ele, o Moro preferiu sair. Pô. Mas o Moro falou que ia comprovar. O Moro até hoje não comprovou. Mas ele saiu da polícia, o Bolsonaro, todo jeito o Bolsonaro ia tirar ele de lá, pô. Mas ele não comprovou. Mas vai comprovar. Léo, quando? A mídia fala o seguinte, que o Bolsonaro também é corrupto, que tem caso de corrupção no governo. Eu quero que você me aponte qual o caso de corrupção no governo. O caso de corrupção? De documento. O que foi que agora o Ciro Gomes fala, bate de frente com ele e ele engasga? Essa Landolfo Alves que foi vendida aí, você viu o valor dela que o Bolsonaro vendeu? Você viu a dívida de Neymar que ele perdoou? Você viu o valor da dívida de Neymar? Ele não perdoou a dívida do pobre, mas você viu a dívida do Neymar que ele perdoou? Será que perdoou mesmo? Você viu? Quem falou? Rapaz, você tá certo. A imprensa fala. Esse negócio dos imóveis do Bolsonaro aí. Vai vir tudo à tona, né? Isso aí vai vir tudo de 30 anos atrás. Entrou no bolo até imóvel que um ex-cunhado dele comprou lá no interior de São Paulo. As mansões que ele comprou. O cara nem faz parte da família dele. As mansões que ele comprou agora recentemente, que o filho dele estava sendo investigado. O filho dele falou de onde que veio o dinheiro. Comprovadamente a Receita viu que o dinheiro não veio de lá. Mas o quê? Abafou o caso, pô. Você sabe que eles abafam. Tudo bem. Os filhos do Bolsonaro, beleza. Mas não tem nada comprovado, não foi julgado. Lógico, o cara tá no poder, pô. O cara tá na máquina, ele comanda. Tá, beleza. E o que o Bolsonaro tem? O que o Bolsonaro tem? O que ele tem? Tá tudo esparramado na mão do povo, você não viu tanto de novo esparramado, não? Não, o que ele tem de corrupção nas costas dele? De corrupção? O que ele tem? De 26 anos de Congresso, o que ele tem? Não ouço bem um monte de coisa, começa lá do petróleo. Você me fala você o que ele tem. Você não viu o Ciro Gomes comprovar que tem os documentos de câmera? Comprovado o quê? Que ele tem? Ele roubava combustível. Você viu quantos litros de combustível que ele botava no carro por mês de dinheiro público, Léo? Você não viu as notas, não? As notas saíram, pô. As notas saíram, porque tá tudo lá registrado. Quantos que os outros gastavam de combustível e quantos que Bolsonaro gastava? O cara roubava lá do petróleo quando ele estava lá atrás, pô. Eu entendo que o Bolsonaro não seja santo. Não seja santo. Mas entre Bolsonaro e Lula... É uma escolha. Eu vou no Bolsonaro. Justamente, eu não tiro a sua razão. Nunca tirei. Por quê? Porque ele defende a família, é cristão. Lá hoje no Palácio do Planalto tem racista. Lá hoje tem oração. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até falei, eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Hamilton, ele fica muito nervoso. Fica dizendo, o Lula pensa que é ele que descobriu o Brasil. Se eu existisse na época, teria descoberto mesmo. É que eu não existia. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses, quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula.
Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então, tem gente que gosta de falar assim. O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Hein? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. Fala galera, beleza? Todo mundo já deve ter visto aí o vídeo que o Lula compara as pessoas que foram no 7 de setembro ao grupo Ku Klux Klan. Mas talvez a gente até dá uma risada, faz um meme ou outro, mas eu quero falar sério aqui com vocês o verdadeiro perigo por detrás dessa fala do Lula. Se você não viu, veja agora. Que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho da van, que aparecia como se fosse o Louro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Qual que é o problema disso daqui? O grupo Ku Klux Klan era um grupo terrorista que perseguia ali negros, né, pessoas também judeus ali, era um grupo super racista, né? E ele compara todo mundo que estava ali no 7 de setembro ao Ku Klux Klan. E é engraçado que ele fala, não tinha pobre. Só que não foi o PT, né, que tirou as pessoas aí da pobreza, então, caso encerrado. Mas é óbvio que tinha ali pessoas de todas as classes, tinha pessoas ali de todas as cores, até mesmo que o Brasil é um país miscigenado, né, não é um país somente de uma cor, são de várias cores. E quando ele faz isso aqui, tem um perigo muito grande que muita gente não consegue compreender, que é o perigo da rotulação. Não sei se vocês perceberam, mas durante a pandemia, eles chamaram todo mundo que foi ali pra rua para poder trabalhar, para botar ali sustento dentro de casa, que senão ia morrer de fome, de genocida ou de negacionista. Então, eles vão colocando rótulos nas pessoas para poderem combater elas. Por quê? O Ku Klux Klan era um grupo de criminosos que foram combatidos e tá correto. Só que, de fato, eles eram criminosos. Quando eles nos chamam de Ku Klux Klan, de grupo terrorista, eles estão nos chamando, de todos nós, de criminosos. E o criminoso precisa ser combatido, o criminoso precisa ser preso, o criminoso muitas das vezes necessita ali, como foi o Ku Klux Klan, finalizar ele, acabar com ele. E quando eles os comparam com isso, ele está fazendo a mesma coisa, colocando como se todas aquelas pessoas, né, tinham ali idosos, tinham crianças, tinham negros, tinham pardos, tinham brancos, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de classe média, simplesmente colocando ali como se todos nós fôssemos terroristas. E aí que está o grande problema. Há sempre, antes de um genocídio físico, um genocídio cultural. A esquerda já faz isso há muito tempo, não é coisa recente. Quando você pega o partido nazista, que chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, simplesmente eles faziam isso com os judeus. Colocavam os judeus de formas caricatas, com o nariz maior, para poder colocar como se eles não fossem nem pessoas. Colocavam ele ali como se fosse minhocas, insetos. Por quê? Dessa forma, toda aquela criançada, a juventude da época, ia ver o judeu ali como uma pessoa que deveria ser combatida. E da mesma forma, eles estão fazendo isso agora com o povo brasileiro. Então, milhões de pessoas foram às ruas, e mais uma vez aqui o Lula, né, e o pessoal do PT, que também aplaudiu ali, deixou bem claro de que ele odeia o povo brasileiro. Ele mesmo já tem frases do Lula falando, porque tudo deles é verde e amarelo. Então tá bem claro, o que ele queria mesmo era que tudo fosse vermelho, somente de uma única cor. E, inclusive, o próprio Fidel Castro, o próprio Che Guevara, eles perseguiam homossexuais, matavam gays ali em Cuba, tinha um campo de concentração ali, eram pessoas racistas, e eles não falam nada a respeito disso. Por quê? Porque a esquerda ela é utilitarista, né? No sentido que a pessoa só é útil quando ela é útil para a causa. Então, antigamente, os homossexuais, os negros não eram úteis para a causa, simplesmente matavam e perseguiam eles. Agora, já que eles fazem parte da causa para ter ali a revolução das minorias, para poder dividir e conquistar, aí eles passam a ser útil. E aí é engraçado, né, que basta você ver um vídeo como esse aqui, do Rafael, que você vê, claramente, o Rafael, amigo meu, é negro, tem um ali atrás também, ali que é negro, uma pessoa aqui negra aqui atrás também. Então, assim, é uma coisa tão ridícula que fica até assim, escroto da gente ficar
rebatendo, falar, ó, tem um negro aqui, tem um negro ali, porque quem viu, quem tava lá, viu, né, que tinha todo tipo de classe de pessoas. Agora, esse aqui eu quero botar a prova aqui do Lula, né? E essa foto aqui, Lula, me explica. Eu não tô vendo aqui nenhum índio, não tô vendo aqui nenhum negro, não tô vendo aqui ninguém pobre, só vejo ricos. Seriam esses aqui também membros da Ku Klux Klan? Então fica aí, né, uma pergunta para você. Então, olha só, essa foto foi tirada aqui, né? Será que você quer um membro da Ku Klux Klan aí sem capuz? Poxa, é muita canalice, é de um mau caratismo, isso é criminoso o que ele fez, é uma calúnia. Quem dera, né, se eu pudesse fazer algo no campo jurídico para poder enquadrá-lo aqui e realmente ele pagar por isso. Mas, obviamente, se o cara não está preso nem por ter saqueado os cofres públicos, quem dirá por dizer isso aqui, que também é uma forma também, obviamente, de nos rotular, de xingar, de menosprezar todo o povo brasileiro que foi ali no 7 de setembro. Então, pessoal, tá bem claro, né, quem são os inimigos da nossa pátria, tá bem claro, mais uma vez, quem são aí os inimigos da nossa nação. Então já não basta ele ter falado que o Bolsonaro, ele gosta de policial, né, que nem a gente, né, botando ali como se policial não fosse gente. Fala que os padres e os pastores, né, vão colocar no lugar deles quando o Lula ganhar. Tem várias e várias frases deles aí apoiando o aborto, apoiando a legalização das drogas. Então, assim, para quem tem aí no mínimo 2 neurônios já sabe que essa eleição está sim polarizada entre Lula e Bolsonaro. E, de fato, se você continuar acreditando aí no Lula, realmente eu não tenho muito o que fazer por você. No mais, se você aí acompanha meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas para poder mostrar o que eles estão fazendo conosco, nos taxando de criminosos para poder nos combater e nos extirpar aí da sociedade. Daqui a um tempo, quando não tiver mais cristão, não tiver mais patriota, ninguém vai mais sentir falta. Afinal de contas, nós sempre somos chamados de intolerantes, homofóbicos, preconceituosos e agora também criminosos. No mais, pessoal, esse foi o vídeo. Não apoio o Lula, não quero apoiar o Lula, porque eu acho que apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que acabou com a minha vida, certo? Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Ele foi no hospital no dia que a Luria nasceu à tarde. Ela nasceu de manhã, ele foi à tarde, mas não foi ao quarto, ele só foi no berçário. Aí no dia seguinte ele foi no quarto. Eu estava com amigas, com a madrinha da Luria no quarto, ele chegou com um amigo. Aí eu pedi para que todos saíssem do quarto e eu quis ficar com ele sozinho 1 minuto. E a Luria estava no quarto comigo. Eu peguei a Luria, entreguei no colo dele e falei, agora você mata. Porque quando ela estava na minha barriga, eu não permiti. Não, depois de 4 anos de vida que ela foi conhecê-lo no sindicato, ele sabendo que ela estava doente pela ausência dele, ele se negou a visitá-la. Agora eu acho que esses padres que estão apoiando aí o catolicismo, que é tão contra aborto, será que estão apoiando o homem certo? Uma outra coisa, o Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. No nosso tempo de namoro, ele dizia que ele detestava negro. Aparecia artistas negros na televisão, ou pessoas negras, ele ficava nervoso. Como é que ele fica hoje? Uma outra coisa que ele disse no estado de São Paulo, em julho, uma entrevista que ele deu num domingo, que o jornalista questionou ele com relação que ele disse no primeiro momento da minha entrevista, quando apareceu a minha filha, e ele disse que infelizmente ele mora no Brasil. Racista? Você não viu os vídeos quando falava dele casar com uma preta, do filho dele casar com uma preta, que ele falava? Você vai me dizer agora que ele é homofóbico também. Homofóbico eu não sei, porque ele esculachava com viado e gay, ele esculachava também. Isso aí é coisa da imprensa. Não, você não viu os vídeos, Léo, as falas dele, Léo. Você não viu as falas dele, não. Isso é coisa da imprensa. Olha o cara aí gritando embroxado no 7 de setembro aí, o cara não tem caráter, pô, o cara não tem, entendeu? Batia de frente com mulher, desacatava mulher, o cara não tem, ele não tem caráter, pô. Você tá devendo não tem. O Lula tem caráter? Quem? O Lula?
Pelo menos ele não sai falastrão. Pega um vídeo do Lula desacatando alguém. Mostra um vídeo do Lula desacatando alguém. Falastrão é uma coisa. Bandido. Cadê o documento? Chefe de quadrilha é outra. O cara foi condenado, foi absolvido. Rapaz, o Lula hoje tá em cima do palanque assim, ó. Olha, é o direito do cara beber, pô. Rapaz, como é que o cara vai governar um país bêbado, bebendo o tempo todo? O cara tem sabedoria, moço. O cara tem mente, o cara tem cabeça. Quem tem cabeça? O Lula. O Bolsonaro nem falava, sabe? Bolsonaro ontem, depois que ele lá foi derrotado praticamente, né? Ainda tem um segundo turno, mas você viu as falas de Bolsonaro ontem, nem pique não tinha, coitado. O homem não tem argumento. Você viu que lá no debate ele não soube nem direcionar o Lula para saber do crime. Ele quis meter uma mulher no meio, a mulher comeu ele. O argumento. O governo do PT é um dos piores governos. O argumento do Bolsonaro não precisa. É só você pegar um jornalismo de verdade. Os pessoal estão pegando exemplo de outros países. Eles são fracos. Léo e Mar, a discussão de vocês, para calar a boca um do outro, compara um governo com o outro. Eu espero que a sociedade fizesse isso, parasse dessa briguinha e tal. Ah, um é melhor, o outro embroxava, o outro é isso e aquilo. E fizesse o quê? Vamos analisar a economia. A época agora é a época daquela época. Nós estamos saindo de uma pandemia. Nós estamos num país com guerra vizinho. E aí você pega a economia hoje e a economia daquele dia. Nós tivemos inflação? Tivemos. No auge da pandemia, no auge da guerra, nós tivemos inflação. E hoje nós temos o quê? Deflação. Tem quantos anos que você... eu tô com 44, eu nunca vi falar em deflação. Aí agora você pega um governo que criou CPMF, que criou mais não sei o que lá, de imposto de cheque, imposto de não sei o que, subiu imposto, e o nosso fez o quê? Colocou zero combustível, fez uma lei, mesmo que é um ano político, mas se não fosse, não seria aprovado pelo Congresso, nem pela Câmara de Deputados Federal, porque eles fazem a favor deles. Mas como era um ano político, eles precisavam do voto do povo, eles foi e abaixou para 17%. Aonde você já viu no nosso país reduzir imposto? Aí vamos comparar. Gente, brasileiro tem que pegar e comparar um governo com o outro. Corrupção vai existir em várias secretarias, ministérios, porque o pai não responsabiliza nem pelo filho. Ele não tem nem plano de governo. Plano tem, Léo. Todos eles têm plano de governo. Talvez o plano de governo, não pode falar isso porque quando você registra uma candidatura, ela só é validada se você tiver o plano de governo. Não apresentou pro povo. Ah, mas tem. É que eu tô te dizendo, tem o plano de governo, tá registrado lá no Superior Tribunal. Ele não entregou ainda. O povo ninguém viu. Aí o que acontece? O que eu quero falar? Gente, Lula e Bolsonaro, agora só existe os dois. Analisa um governo com o outro. Lula foi bom? Foi. E hoje, está sendo bom o Bolsonaro? O país está crescendo? Como que está o mundo lá fora? Compara o nosso país, 10ª economia do mundo, com os outros. Os investimentos estão sendo feitos em infraestrutura. Você concorda comigo, Baiano? Você viu investimentos sendo... Mas é o seguinte também, no caso eu penso o seguinte, que às vezes não vale muito a pena a gente ficar brigando. Eu sei que tem que se envolver na política, né? Mas uns quer matar, pelo menos a gente só tá dialogando, né? Mas outros quer matar, outros quer brigar, não vale a pena não. Mas, é complicado. Mas quando você encontra um lulista e um bolsonarista, para não ter briga, só fala assim, na sua mente. Na minha visão. Na sua visão. Não precisa falar para mim, não. Compara o governo do passado, que foi 20 anos de governo, compara com os 3 anos de governo do Bolsonaro. Só 3 anos que ele tem. Vai fazer 4 agora, 3 anos e meio. Melhor. Compara só isso. Aí você sai, deixa eles lá. Entendeu? Sai e deixa. Nós temos hoje redes sociais, nós temos internet, nós temos jornal que é honesto. Você já comparou? E pronto, cara. Não é porque fala, a gente concentra, não. Às vezes a gente, assim, todo mundo vai comparar, sair. Você já comparou? Você comparou? Não adianta, não, escuta, o Léo não deixa os outros falar. Não adianta, mano. Não adianta. Não tem argumento, mano. Não tem argumento. Não tem argumento. O cara defendeu o seu voto no Lula. Não tem, mano. A equipe é ruim. A equipe foi ruim. Entendeu? Eles perderam grande oportunidade de alavancar o país. Não investiram em infraestrutura. Não investiram em infraestrutura. Abandonaram as obras do PAC. 2 refinarias do Brasil eles não entregaram, só roubaram o dinheiro.
Por isso que nossa gasolina tá cara. Por isso que eu falo, vamos comparar um governo com o outro. Não investiram em infraestrutura, não investiram em rodovia, não investiram em ferrovia, não investiram nos postos. Então o povo ficou 14 anos, não fez nada no Brasil. Saneamento básico, não investiu em saneamento básico. Em 3 anos o governo Bolsonaro aprovou agora a lei do saneamento básico. Aprovou. Essas empresas foram vendidas aí, a gente vai colher os frutos desse dinheiro mais pra frente. 3 anos. Agronegócio, dando Encerra o vídeo. Dando dinheiro pro Brasil, entendeu? Cara, não tem como comparar. A gestão deles...